Nesse vídeo a gente vai falar sobre como que se declara dinheiro recebido do exterior no seu imposto de renda. A gente vai falar sobre como que funciona a tributação, quando que é obrigado a fazer o carnê-leão, que é aquele recolhimento mensal obrigatório, como que você faz tanto o carnê-leão como também um lançamento lá na sua declaração anual. Vamos falar sobre as regras de conversão de moeda, como é que converte de dólar americano para real, de outras moedas para real e por aí vai. Vamos falar sobre a diferença entre rendimento e a remessa. Vamos especificar exatamente qual que é o momento em que você pode considerar que de fato recebeu aquele rendimento. Se você, por exemplo, deixou aquele dinheiro lá numa conta no exterior, tem ou não tem que pagar imposto de renda sobre ele? O que que pode deduzir, ou seja, o que que você pode abater desse rendimento para poder reduzir o seu imposto a pagar? E vamos falar também sobre vários casos mais específicos. E a única coisa que a gente pede em troca é que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque isso nos ajuda muito e também ajuda você a receber mais conteúdos como esse. Beleza? Bora lá! Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Se você não quiser entender todas esse monte de regra que eu vou falar aqui ao longo desse vídeo, já vai lá na nossa plataforma que ela vai te pedir informações bem básicas sobre os rendimentos que você teve no exterior. Você vai poder inseri-los lá na moeda original mesmo e toda a conversão e o lançamento lá no programa do IR vai ser feito pela própria plataforma de maneira automática. Você não vai precisar sequer baixar o programa. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, em primeiro lugar, o que a gente vai falar aqui nesse vídeo não se aplica a alguns tipos de rendimentos recebidos do exterior. Isso é o caso, por exemplo, de ganho de capital, que é aquele lucro que você tem com a compra e a venda de um determinado bem, quando você o vende por um valor superior àquele da compra. Pode ser o caso, por exemplo, de um ganho de capital na venda de imóvel, pode ser o caso de ganho de capital na venda de ações. Então, o que a gente vai falar nesse vídeo não se aplica a esses casos. Rendimentos de aplicações financeiras, então se você investe num título do Tesouro Americano, por exemplo, o rendimento que você teve daquilo ali, você não vai seguir o que a gente está expondo aqui nesse vídeo. Apostas esportivas, né? Então você ganha um determinado prêmio por conta de uma aposta esportiva que você fez, também o que a gente vai falar aqui não se aplica a isso. E se você quiser saber como que se declaram esses tipos de rendimentos específicos que eu acabei de mencionar, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Nesse aqui, a gente vai falar sobre rendimentos, por exemplo, de remunerações que você recebeu do exterior, tanto se você tiver vínculo empregatício com a empresa que está no exterior, como se você não tiver, se você estiver, por exemplo, fazendo um trabalho freelancer. Vamos falar sobre doações recebidas do exterior, inclusive aquelas de dependentes. Se aplica também a recebimentos de AdSense ou de alguns aplicativos e redes sociais, como é o caso do TikTok. Vendas de licenças de imagem ou de filmes, como é o caso, por exemplo, da Shutterstock ou iStock. Então, se você licencia imagens que você produz, né, para essas empresas que estão no exterior, o que a gente vai falar aqui se aplica também aos rendimentos que você receber delas, prêmios de maneira geral e bolsas de estudo no exterior. Então, tudo que a gente considerar aqui como rendimento se aplica a essas hipóteses que eu acabei de mencionar. Regras gerais. A primeira regra geral que eu queria mostrar aqui para vocês é que o simples fato de você ter recebido o rendimento do exterior só te torna obrigado a fazer uma declaração de imposto de renda pessoa física se você tiver recebido ao longo do ano, somando todos os rendimentos do ano, mais de R$ 28.559,70. Se você tiver recebido menos do que isso, também não significa que você está desobrigado de declarar. Depende de se você preenche ou não alguma das outras condições de obrigatoriedade. Se você ainda não está seguro de se é ou não obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Regra número 2. Todo rendimento recebido do exterior é um rendimento tributável. Portanto, está sujeito a essa tabela que você está vendo aí na tela, que é a tabela progressiva do imposto de renda. De modo que sobre esses rendimentos incide imposto de renda, a alíquota que vai de 0 a 27,5%, dependendo da faixa de rendimento em que ele estiver. Regra número 3. Tudo que a gente está falando aqui se aplica tanto para os casos em que a fonte pagadora é uma pessoa física, como também para os casos em que ela é uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, um órgão, uma associação, uma entidade, né, uma ONG. Todos esses casos aí entram no mesmo bolo aqui de rendimentos recebidos do exterior. Regra número 4, regra de conversão. Sempre que você estiver recebendo um rendimento do exterior, se ele estiver originariamente em dólar americano, você vai converter para real, não com base na cotação do dia,
mas na cotação de compra fixada pelo Banco Central do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento. É isso mesmo. Você tem que pegar a cotação de compra do dólar americano para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento. Algumas plataformas online, como o PayPal, por exemplo, que você pode eventualmente estar utilizando, fazem essa conversão na hora. Então, você, por exemplo, cobra um determinado valor em dólar, mas quando ele cai na sua conta do PayPal ou de qualquer outra gestora de pagamento, já é feita a conversão na hora. Isso significa que você não vai poder usar o valor em real que foi computado ali no seu extrato. Por quê? Porque aquela conversão ali que está sendo feita pela gestora de pagamento é uma conversão feita com base na cotação do dia. E a cotação que você tem que utilizar para fins de preenchimento das suas declarações de imposto de renda é a cotação do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Portanto, sempre se baseie no valor original do rendimento. Se a moeda original não for o dólar americano, você vai ter que primeiro converter para o dólar americano com base na cotação fixada pela autoridade monetária do país de origem para o dia em que aconteceu aquele recebimento, e aí depois do dólar americano para o real, dessa vez se baseando na cotação de compra fixada pelo Banco Central para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior do recebimento. Quando você usa o IRBot, essa conversão ela já é feita de maneira automática, lá na própria plataforma. Você lança o valor na moeda original e aí a conversão ela já é feita pelo algoritmo da plataforma, de modo que você pode inclusive revisar lá na hora. Regra número 5. Se, ao somar esses rendimentos que você recebeu do exterior, convertidos já para real, junto com outros rendimentos que você tenha recebido sem retenção na fonte, como é o caso de recebimentos de pessoa física, de honorários recebidos como autônomo ou profissional liberal, aluguéis recebidos de pessoa física, etc. Se o valor total no mesmo mês for superior a R$ 1.903,98, você é obrigado a fazer o Carnê-Leão. Carnê-Leão é como se fosse uma declaração mensal do imposto de renda, com o recolhimento também mensal. O imposto ele tem que ser pago nesses casos até o último dia útil do mês seguinte ao do rendimento. Uma vez feito o Carnê-Leão e recolhida a DARF referente a ele, na hora que você for fazer a declaração de ajuste anual, que é aquela de março e abril, aí você vai lançar esses valores, você vai importar os dados do Carnê-Leão que você já gerou e o imposto que já foi pago já vai ser descontado lá na hora. Se os valores recebidos tiverem sido inferiores a esses R$ 1.903, aí você só vai precisar lançá-los lá na declaração anual, se você for declarante, ou seja, se você for obrigado a fazer a declaração. Regra número 6. Todas essas regras se aplicam ainda que o rendimento ele fique numa conta sua no exterior. O que importa para efeitos de incidência tributária é o momento em que você auferiu o rendimento, ou seja, em que você obteve o rendimento, e não o momento em que você fez a transferência desse valor para o Brasil. Então, ainda que você nem tenha tirado de uma eventual conta lá no exterior, onde você recebe esse dinheiro, ela já conta como rendimento. E a data desse rendimento é exatamente a data em que caiu lá na sua conta no exterior, e não quando você fez a transferência para a conta no Brasil. E aqui, por isso, a gente vai à regra número 7, que é de que remessa é diferente de rendimento. Remessa é uma mera transferência bancária. Se você está simplesmente transferindo um dinheiro de uma conta sua no exterior para uma conta sua no Brasil, isso não conta para efeitos de imposto de renda. Então, vamos supor que você tinha uma determinada conta que estava parada lá no exterior há vários anos. E aí, ao longo agora do ano calendário, você fez uma transferência para a sua conta. Isso não é um rendimento, é apenas uma transferência, uma remessa de dinheiro e, portanto, sobre ele não incide imposto de renda. Regra número 8. O imposto de renda que eventualmente você tiver pagado no país estrangeiro, ele pode ser compensado com o imposto de renda que é devido aqui no Brasil, se o país de origem tiver um acordo com o Brasil para evitar a bitributação. Então é preciso que haja um tratado entre os dois países prevendo que há essa possibilidade de compensação do IR que é pago num país com o IR que é devido aqui no Brasil. Já adianto que Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra mantêm esse acordo e, portanto, você pode fazer essas compensações. Para isso é importante que você saiba fazer a conversão do imposto que tiver sido pago no exterior. Você vai usar para isso a mesma regra do caso do rendimento. Então, assim, se você pagou numa determinada data o imposto lá no exterior, você vai convertê-lo para real. Caso a moeda originária seja o dólar americano, você vai converter com base na cotação de compra fixada pelo Banco Central para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior
anterior ao mês em que foi efetuado esse pagamento. Já se a moeda original não for o dólar americano, você primeiro vai converter para o dólar americano com base na cotação fixada pela autoridade monetária do país de origem na data em que aconteceu o pagamento, e aí depois você converte de dólar americano para real com base na cotação do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior àquele em que foi feito o pagamento. Lembrando que você deve manter durante 5 anos os comprovantes desse pagamento do imposto no exterior, tá? Ainda que seja um documento estrangeiro, mantenha ele arquivado, porque se eventualmente a sua declaração for fiscalizada pela Receita Federal, é bem provável que ela te peça para provar que de fato esse gasto ocorreu. Regra número 9, você pode fazer uma série de deduções dos valores que são recebidos do exterior, de modo que o imposto de renda ele vai incidir apenas sobre a diferença do que você recebeu e esses gastos dedutíveis. Quais são esses gastos dedutíveis? O IOF, por exemplo, que você paga, ele pode ser deduzido. As tarifas bancárias da transação. Então, se o banco lá no exterior ou o banco aqui no Brasil te cobraram alguma tarifa por conta dessa transferência internacional, você também pode deduzi-la. O INSS que você paga aqui no Brasil, porque é possível que você esteja fazendo o recolhimento voluntário do INSS, e aí você pode estar incluindo na base também esses rendimentos. Pensão alimentícia que você paga aqui no Brasil, tá? Então ela também pode reduzir o seu imposto a pagar. E qualquer despesa que tenha sido necessária para você receber esse dinheiro. Então vamos supor que você esteja recebendo esse dinheiro porque você presta um serviço para uma empresa no exterior. Se para prestar esse serviço você, por exemplo, como autônomo, tem que pagar o salário de uma secretária ou de uma assistente, esse salário pode ser deduzido. Se precisa pagar o aluguel de um imóvel, esse aluguel pode ser deduzido. Se precisa subcontratar serviços, você também pode abater. Se você, por exemplo, assina softwares específicos, você também pode abatê-los. As matérias-primas que são utilizadas, você produz uma determinada mercadoria, faz alguma coisa que requer, o uso de materiais, a compra de materiais, também pode ser deduzida. Gastos com anúncios online, ou seja, você gasta com Facebook Ads, com Google Ads lá no exterior, você também pode deduzir. A única exceção a essa regra é o caso de despesas com locomoção e transporte. Então, se você tem que ter despesas com combustível ou com passagem aérea, aí nesse caso essas despesas não podem ser deduzidas. Bom, agora vamos ver o passo a passo do que você tem que fazer, primeiro para preencher o Carnê-Leão e depois para preencher a declaração anual. Lembrando que a partir de 1º de janeiro de 2021, o Carnê-Leão deixou de ser um programa desktop que você baixava lá no site da Receita Federal, do jeito que você tem que fazer até hoje com o programa da declaração anual do imposto de renda, e passou a ser um programa online que você acessa através do ECAC. O ECAC é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, uma espécie de unidade virtual da Receita em que você consegue obter uma série de serviços sem precisar se deslocar até um posto fiscal. Para acessá-lo, você vai no Google, digita ECAC, clica na primeira página que vai aparecer e aqui você está na página principal de acesso. Existem basicamente duas formas de você entrar no ECAC. Primeiro através do código de acesso e senha e segundo através do gov.br. Caso você não tenha código de acesso e senha, ou caso elas tenham expirado, porque elas expiram após 2 anos, você pode gerar um novo código de acesso e uma senha. Basta você vir aqui em Saiba como gerar o código de acesso e depois você vem aqui nesse quadro de pessoas físicas e clica em acesse aqui para criar o código. E aí vai preenchendo as informações que forem pedidas nos formulários seguintes. Só reforço que uma das informações que vão ser solicitadas são os números de recibo das suas 2 últimas declarações de imposto de renda. Número de recibo é aquele código de 12 dígitos que você está vendo aí na tela, que fica na segunda página do recibo de entrega da declaração, que é aquele documento emitido pelo programa do IR assim que você faz a transmissão, o envio da sua declaração para a Receita Federal. Se você não tiver esses números de recibo em mãos, não souber quais que são eles, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card, em que a gente explica o passo a passo para você recuperá-los. Já se você não conseguir recuperá-los, aí eu sugiro que você tente, como segundo passo, segunda alternativa, o acesso através do gov.br. O gov.br foi um sistema criado pelo governo federal recentemente para meio que tentar substituir o uso do certificado digital e permitir que assim você consiga, o contribuinte ele consiga acessar vários serviços protegidos por sigilo fiscal sem a necessidade de emitir um certificado. Sendo que também não é um processo muito simples você conseguir acessar através desse método. Se você
quiser mais detalhes de como que acessa através do gov.br, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Se você não conseguiu acessar de nenhuma dessas formas, nem através do código de acesso, nem através do gov.br, aí você vai precisar ir até uma unidade da Receita Federal para que de duas uma, ou eles emitam para você logo um código de acesso e uma senha, ou eles te disponibilizem os números de recibo das suas duas últimas declarações para que você possa então gerar o código de acesso e a senha. Só lembrando que antes de ir até uma unidade da Receita Federal, você deve tentar fazer um agendamento. Para saber como que se faz esse agendamento, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Só se você não conseguir fazer esse agendamento, aí sim é que você deve ir até a unidade e fazer o agendamento lá mesmo no próprio posto fiscal. Bom, agora eu vou acessar aqui através da forma mais tradicional, que é via código de acesso e senha, clico no botão avançar, e aí uma vez dentro do ECAC, você vem aqui no menu Meu Imposto de Renda, Extrato de DIRPF, que fica nesse menu lateral esquerdo da tela. Uma vez aqui dentro, você vai aqui nesse quadro Declaração e clica em Acessar Carnê-Leão. Uma vez acessando, você vai ser direcionado não para essa página aqui em que eu estou, mas sim para essa de configuração em que você preenche algumas informações principais. Então você diz se você é ou não um trabalhador autônomo e quando for perguntado sobre se há ou não rendimentos e pagamentos do exterior, você clica em sim. Tá? Depois vão ser pedidas algumas informações a respeito da sua identificação, você vai colocar endereço, nome completo, CPF, telefone, etc. E aí você vai vir aqui na ficha de rendimentos para cadastrar esse rendimento recebido do exterior. Você vem primeiro aqui no botão Adicionar rendimento, seleciona a natureza do rendimento, que nesse caso aqui você colocaria outros. A data do lançamento é a data em que houve o efetivo recebimento, então lembrando, não é a data em que houve a transferência para a sua conta bancária aqui no Brasil, mas sim a data em que esse dinheiro ficou disponível para você, ainda que lá no exterior. Seleciona aqui recebido do exterior e já insere esse valor aqui bruto. Lembrando que o valor que você vai inserir aqui do rendimento tem que ser o valor do rendimento recebido do exterior menos as despesas dedutíveis. Então todas aquelas que eu mencionei, como IOF, tarifas bancárias, né, despesas que são necessárias para a percepção do rendimento, tudo isso você já vai abater e vai ter que calcular aqui. Tá? E em seguida vem em incluir rendimento. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que tenha sido um rendimento de R$3.000. Em seguida, você vai vir aqui em pagamentos e você deve cadastrar o eventual imposto que já tenha sido pago no exterior. Tá? Então você vem aqui em natureza do pagamento e coloca imposto pago no exterior. Depois insere a data em que foi efetuado esse pagamento e depois o valor aqui já tem que ser o valor, né, convertido para real segundo aquelas regras lá que eu expliquei. Vamos supor aqui que nesse caso o imposto ele tenha sido de R$500, né, mediante a conversão. Depois você vem aqui na ficha de demonstrativo, tá, e arrasta ela até o final. E aí é nesse ícone aqui da impressora que vai estar a DARF que teria que ser recolhida. Você clica então nesse íconezinho aqui da impressora e a DARF ela já vai ser emitida. Se você estiver fazendo esse recolhimento em atraso, essa DARF aqui, gerada por esse novo programa do Carnê-Leão, Carnê-Leão Web, ela já vem também com juros e multa, de modo que você não precisa recorrer ao Sicalc Web para poder gerar essa mesma DARF. A única coisa é que ela não tem código de barras. Então, para você saber como que você faz o pagamento de uma DARF sem código de barras, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Outra etapa importantíssima que muita gente esquece é de, depois de efetuar o pagamento da DARF, voltar aqui no Carnê-Leão e na ficha de pagamentos, adicionar pagamento e lançar o imposto pago aqui no Brasil, o valor da DARF que você tiver pago. Você vai colocar a data exata em que o pagamento aconteceu, o período de apuração, que é o mês quando aconteceu o recebimento daquele rendimento, quando houve aquele rendimento, o valor do principal, o valor de eventuais juros e multa. E por que isso é importantíssimo? Porque na hora em que você estiver fazendo a sua declaração anual, você vai poder simplesmente importar os dados do Carnê-Leão lá no programa gerador da declaração anual. E se por acaso, quando você importar, não tiver lançado aqui o imposto pago, esse imposto vai ser cobrado lá na declaração anual. O programa vai calcular isso de maneira automática e você pode acabar pagando o imposto de renda em duplicidade. Então, não esqueça, depois de efetuar o pagamento da sua DARF, volte para o Carnê-Leão e faça o lançamento de maneira correta dele. Feito isso, note que o programa Carnê-Leão ele não tem, né, nenhuma opção para você enviar esse arquivo, como acontece com o programa gerador da declaração anual. Por quê? Porque o Carnê-Leão ele não é uma declaração principal, ele é uma declaração acessória. Ele é como se fosse um anexo à sua declaração anual.
Portanto, num primeiro momento, o Carnê-Leão ele serve apenas para você gerar o imposto a pagar, para você apurar, para você calcular o valor do imposto a pagar e manter um registro disso, mas você não envia um Carnê-Leão sozinho lá para a Receita Federal. Você só vai fazer isso na hora de fazer a declaração anual. E aí, na declaração anual, no PGD, você vai vir aqui em rendimentos recebidos de pessoa física, / do exterior, e você vai ter a opção de clicar aqui no botão importar dados do Carnê-Leão. E aí você vai ter que selecionar o arquivo digital numa pasta onde você tiver salvo ela e importá-lo aqui de maneira automática. Só uma ressalva que eu faço é que até agora, nós estamos gravando esse vídeo em outubro de 2021, o Carnê-Leão Web, esse novo Carnê-Leão, ele ainda não está com nenhuma opção para você exportar o arquivo digital dessa declaração para, consequentemente, depois importá-lo lá no programa do IR. Então, se você estiver assistindo a esse vídeo já em 2022, é possível que esse recurso já esteja disponível. Se não estiver, aí o que você vai ter que fazer é o lançamento manual. Você vai copiar todos os dados que você tiver inserido lá no Carnê-Leão Web aqui. Aqui, então, nessa coluna, nessa aba de outras informações, você tem algumas colunas aqui para cada um desses tipos de rendimentos sem retenção na fonte. E o que nós vamos preencher aqui para efeitos de declaração de imposto de renda sobre rendimentos recebidos do exterior é essa coluna aqui, exterior, e essa DARF pago código 0190. No caso dos pagamentos do exterior, sempre respeite a data em que o pagamento ele de fato se deu, ainda que numa conta lá do exterior. Então, se por exemplo era para você ter recebido um determinado rendimento no mês de fevereiro, mas a fonte pagadora, a empresa, ela pagou apenas no mês de abril, você vai lançar no mês de abril. Esse é o chamado regime de caixa. Mas atenção que isso vale para o pagamento efetuado ainda que na conta lá no exterior, não é só quando você faz a transferência aqui para o Brasil, não. Então, ao lançar esses valores aqui dos rendimentos nessa coluna do exterior, respeite o regime de caixa. Porém, ao lançar os valores dos DARFs que já tiverem sido pagos, tá, através do Carnê-Leão, aí você vai ter que respeitar o chamado regime de competência. Ou seja, se um determinado DARF referente a um rendimento que você teve no mês de abril foi pago apenas em maio, em junho, em julho, etc., você vai lançá-lo aqui no mês de abril. Porque para essa coluna aqui, o que importa é o regime de competência. Também o valor que vai ter que ser inserido aqui é apenas o valor do principal, sem considerar eventuais juros e multas que você tenha pago por pagamento em atraso. Feito isso, você vai vir aqui nessa ficha, imposto pago / retido, e vem aqui nesse item 2, do imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes. Se tiver sido possível fazer a importação do arquivo digital do Carnê-Leão, é para esse campo aqui já estar preenchido com os valores que você lançou lá no Carnê-Leão de imposto pago no exterior, já convertidos para reais. Se por acaso isso não estiver feito, você deve lançar manualmente aqui. Então não esqueça de inserir o valor pago no exterior, porque isso pode reduzir significativamente o seu imposto a pagar. Se por acaso você tiver saldo numa conta no exterior e esse saldo, mediante conversão, ele for superior a R$ 140 em 31 de dezembro do ano calendário, você também vai ter que lançá-lo aqui na ficha de bens e direitos, na sua declaração anual. Para isso, clica no botão novo e aí insere esse código aqui 62, depósito bancário em conta corrente no exterior. Em localização, você insere o país em que está essa conta. Aqui você pode colocar uma discriminação bem básica, dizendo especificamente o valor aliás, o nome da instituição financeira. E em situação em 31/12 do ano anterior ao ano calendário e 31/12 do ano calendário, você insere os respectivos saldos nessas datas. Como regularizar? Se você estiver fazendo a sua declaração anual agora e percebeu que não fez o Carnê-Leão quando deveria, siga exatamente o passo a passo que eu te dei aqui no vídeo. Porque, como eu disse, na hora em que você gera o DARF referente ao Carnê-Leão, ele já vem com eventuais juros e multa. Não pule etapas, não vá lançar diretamente na declaração anual sem antes fazer o Carnê-Leão. Por quê? Porque apesar de a declaração anual computar esse imposto que você deveria ter pago lá, ela não inclui eventuais juros e multa, de modo que se você pagar diretamente via declaração anual, você não vai pagar juros e multa e, consequentemente, vai ficar com algum tipo de pendência junto à Receita Federal. Então, primeiro faça o Carnê-Leão, depois recolha o DARF do Carnê-Leão, depois importe as informações do Carnê-Leão lá no programa do IR para só então transmitir a sua declaração e, consequentemente, pagar uma eventual DARF do imposto de renda da declaração anual.
Se você percebeu que alguma declaração anual foi feita de maneira equivocada no passado, a minha sugestão é que você retifique a sua declaração. Por quê? Porque se você ainda não tiver sido intimado pela Receita Federal, você pode fazer isso à vontade sem pagar nenhuma multa. E com isso você evita a possibilidade de ser autuado no futuro. Casos especiais. O primeiro caso especial que eu quero falar aqui é do repasse do exterior. Então, se você está recebendo um dinheiro, tá? Ou porque houve apenas uma transferência bancária de uma conta sua no exterior para uma conta sua aqui no Brasil, mas não o rendimento propriamente dito, ou seja, esse dinheiro ele já estava lá, o rendimento aconteceu no passado, ele não sofre, como eu já disse, a incidência de imposto de renda. Da mesma forma, se é alguma pessoa que está transferindo para sua conta bancária um dinheiro, mas que não é seu, que você está apenas recebendo para transmitir para uma outra pessoa, que na verdade é de outra pessoa, esse dinheiro não precisa ser inserido na sua declaração, porque ele não configura um rendimento seu, e sim dessa outra pessoa. Empréstimo recebido do exterior. Se você contrair um empréstimo no exterior, você vai lançá-lo de uma maneira completamente diferente da que eu falei aqui. Você vai, na verdade, lançá-lo na ficha de dívidas e ônus reais com esse código aqui, 15, que é o de empréstimos contraídos no exterior. Depois aí coloca como discriminação que se trata de um empréstimo contraído junto à instituição tal, coloca o nome lá da instituição e aqui você coloca o saldo devedor dele em 31 de dezembro do ano calendário e eventuais valores que você já pagou de volta, né, que você já pagou as prestações daquele empréstimo ao longo do ano calendário e em seguida clica em OK. Terceiro caso especial, o caso de quem é obrigado a fazer o carnê-leão, mas não é obrigado a fazer a declaração anual. Essa situação é perfeitamente possível, tá? E se isso acontecer com você, você tem, claro, a opção de simplesmente não fazer a declaração anual, mesmo tendo pago o carnê-leão, mas fique atento à possibilidade de algum dos rendimentos que você recebeu, independentemente de ter sido no exterior, ter sofrido retenção na fonte. Porque se houver algum rendimento recebido seu ao longo do ano calendário, né, com retenção na fonte, é possível que você tenha restituição a receber. E por isso eu recomendo fortemente que, mesmo sem ser obrigado, você faça sim a sua declaração anual. Quarto caso especial é o dos impostos que são retidos no exterior e que estão sujeitos ao ajuste anual. Então é possível que o país de origem do seu rendimento ele tenha um sistema, uma metodologia de cálculo do imposto de renda semelhante à nossa, em que se faz uma retenção na fonte no momento em que você recebe algum determinado valor, né, de pagamento da pessoa jurídica, mas esse valor retido ele está sujeito a um ajuste, de modo que depois, no ano seguinte ou no final do ano, né, você faz uma declaração e gera um imposto a pagar ou um imposto a restituir. Nesses casos, o valor que tiver sido retido você vai poder compensar normalmente, como eu já expliquei aqui, sendo que se na hora de você fazer a declaração anual deles, você tiver um imposto a pagar, esse adicional, né, esse imposto a pagar adicional, ele vai poder ser lançado também na sua declaração e consequentemente abatida, sendo que no ano calendário seguinte. Então não esqueça desse valor que ele também vai poder te ajudar a pagar menos imposto de renda aqui no Brasil. E isso, claro, se o país de origem ele tiver acordo com o Brasil para evitar a bitributação. Aliás, se você quiser ver quais que são os países que têm esse acordo, dá uma olhada nessa tabela aí na tela que relaciona todos os principais. Se esse ajuste ele gerou uma restituição a receber de imposto lá no exterior, aí essa restituição ele é um rendimento recebido do exterior como qualquer outro, de modo que vai ser lançado exatamente seguindo as orientações que eu estou dando aqui nesse vídeo. Rendimentos em criptomoedas. Se o que você recebeu do exterior foi, na verdade, criptomoeda, aí a forma de declarar também é completamente diferente. Nesse caso, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card para entender em detalhes como que funciona essa situação. Venda esporádica de mercadorias para o exterior. Se você vende esporadicamente, você não exerce isso como profissão, né? Você vendeu algum tipo de coisa para o exterior, alguma mercadoria, alguma coisa, você vai, o dinheiro que você recebeu como pagamento por essa venda, você lança do mesmo jeito como eu estou falando aqui, com o detalhe de que o custo de aquisição dessa mercadoria, caso você tenha simplesmente revendido ela, também é uma despesa dedutível, de modo que ela pode reduzir sim o seu valor, o seu imposto a pagar. Se você estiver praticando vendas para o exterior de maneira regular, aí você vai ter que constituir uma pessoa jurídica, porque se você for autuado, tá, isso vai configurar atividade empresarial e para esse tipo de atividade, né, para venda de mercadorias, não existe a possibilidade de você explorá-la como autônomo. Então, regularize-se o quanto antes, porque você corre o risco de levar uma autuação
das pesadas. Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.